Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. El Observatorio Latinoamericano de Infancias, OLI, es una iniciativa de nuestra escuela dedicada a articular redes educativas para investigar, documentar y difundir conocimiento sobre infancias y juventudes en nuestra América. Su objetivo es generar conocimiento y fomentar prácticas investigativas alternativas que incluyan la participación de niñas, niños, niñas y jóvenes, promoviendo proyectos y programas que fortalezcan las políticas públicas existentes para su pleno desarrollo y la protección de sus derechos en la región. Después del lanzamiento de OLI el día de ayer, con el sentir colectivo Latidos, una serie de entrevistas a referentes en la región, florece hoy Sinfonías, un ciclo de 7 conferencias en donde exploramos, como modalidad de arte, diferentes perspectivas emergentes en la investigación con niños, niñas, niñas y jóvenes en nuestra América, abarcando pequeños fragmentos con diferentes formas, colores y superficies que se entrelazan para crear composiciones figurativas, sonoras y estéticas. En este ciclo de conferencias se intercambian ideas sin fronteras para construir una visión plural y enriquecedora. Perspectivas de Argentina, Brasil, Puerto Rico y Chile se funden en un conjunto armonioso y cohesivo. Este diálogo transregional promueve una comprensión profunda y diversa, tejiendo un tapiz de conocimientos y reflexiones compartidas, y nos invita a reconocer que las conversaciones entre adultos, infancias y juventudes no son meras fantasías, sino diálogos impregnados de experiencias y conocimientos, donde las voces se entrelazan y se vinculan en una danza de comprensión mutua. Hoy estamos con Lucia Vignoli. Ella es artista y educadora, escenógrafa y licenciada en artes visuales. Es magíster y doctora en arte y cultura contemporánea. Desde el 2014 es profesora de artes en el Instituto Nacional de Educación de Sordos de Río de Janeiro, Brasil, y coordina el equipo Arte Gestação. Con su conferencia Brotación das Cosas, da inicio a estas sinfonías. Mi nombre es Luisa Ramírez, soy filósofa y actualmente soy la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Infancias. Bienvenidas. Gracias, Luisa. Buenas tardes a todas, todes y todos. En esta tarde especial vamos a dar inicio a esta primera sinfonía con nuestra querida invitada, Lucia, que desde Brasil nos va a dedicar una tarde de estudio. Boa tarde, voy a misturar un poco las lenguas en este portuñol para que Luisa también explique vontad de falar en su lengua, en el portugués, y que podamos estudiar juntos, socializar su trabajo. Así que, Lucia, voy a estar yo acá acompañándote. Sin demasiados más preámbulos, te vamos a dar la palabra y después yo te voy a acompañar con algunas preguntas y algunos desafíos que también podamos escucharnos y conversar juntos. Bueno, muchas gracias y bienvenida, Lucia.
Olá, me escutam? Primeiro, gostaria de agradecer, muita gratidão por esse momento, essa partilha. Meu nome é Lúcia e o meu sinal é esse, em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Eu estou muito feliz, muito grata de estar aqui partilhando um pouco dessas vivências, dessas experiências e entendendo a importância desse espaço de estudo. Me perdoem não poder falar espanhol, meu portunhol está meio... Mas vamos tentando, se assim, algum problema, podem me perguntar que eu esclareço. Eu vim trazer aqui um pouco da experiência de muitos anos já de escola e dessa vida que é a vida de artista-professor, e entendendo a sala de arte, a sala de aula de artes, como a própria obra. Então, o fato de performar esse espaço, de ter espaços, tempos e espaços semanalmente com os jovens, as crianças, me permitem pensar nesse espaço como uma obra. Eu vou trazer aqui um pouco de vários momentos do meu percurso. Vou contar um pouco, lembrando, esses dias me fez muito meditar sobre a minha prática, sobre o trajeto que eu até chegar no Instituto de Surdos e até conformar esse grupo que se chama Arte, Gesto, Ação. Pretende partilhar, né, as vivências
Será que eu consigo aqui apresentar? Espera aí. Foi. Então, eu chamo brotação porque as coisas vão brotando mesmo, são não só as plantas, as germinações, mas assim as ideias vão brotando no contato, quando a gente se encontra, quando estamos juntos. E daqui eu tenho certeza que vão brotar coisas desse espaço aqui do observatório. E eu fiquei pensando assim no que hoje esses dias veio me brotando em mim, né? Foi a alegria desse convite, a alegria cristalina, né, que a gente traz de Clarice Lispector, nossa escritora brasileira, que é isso, é uma alegria, é um cristal, é uma honra partilhar com todas e todes e todos aqui um pouco dessas vivências. E aí, eu não posso deixar de lembrar de Paulo Freire, que nos diz que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E a gente está sempre procurando, porque a gente se planeja para fazer uma aula, se organiza materiais imagéticos, materiais plásticos para conformar alguma situação, e às vezes tem que rasgar todos os planejamentos porque atravessam outros percursos, outros caminhos. E aí eu me recordei de uma fala no Congresso de Agroecologia que eu fui na Argentina ano passado, que falava da alegremia, que é uma palavra nova que surgiu em conversas com donhas campesinas aqui no hermoso norte argentino, e significa literalmente alegria que circula por la sangre. La alegria, igual que la vida, não tiene limites. La alegria jamais se podrá quantificar ni controlar, já que expressa la alegria que bulle por dentro, por nuestro torrente circulatório, evidenciando-se em luminosos rostos e com estrelas em los olhos. Então, essa fala de Júlio Monsalvo, eu fui até procurar um pouco sobre essa alegria, porque a gente às vezes está num momento tão difícil, né? De mudança climática, de tanta violência, e a gente procura mensurar. A alegria é uma forma de mensurar, assim como a glicemia, se mede a glicose no sangue, a alegria também. Então, essa sala de aula que possa ter essa alegria, que possa brotar, né, coisas. Então, tinham 5 temas, né, da alegria: o ar, que nós precisamos, respiramos, o abrigo, a água, a alimentação, o amor, e eles acrescentam a arte também. Então, veio bem de encontro a esse lugar que é a sala de aula que a gente oferta, né? Abre uma mesa para que os alunos ou as pessoas que participam possam partilhar. E eu trouxe, então, essa imagem. É uma escola de artes aqui no Rio de Janeiro, chamada Escola de Artes Visuais do Parque Lage, dentro de um parque. É uma escola de arte assim, muito interessante, que ela tem cursos livres de diversos professores, diversas linhas, e eu comecei ali, enquanto estudava na universidade, vim participar do núcleo de crianças e jovens, sob a coordenadora era Maria Tornag, que nos fazia pensar, ler e planejar juntos as atividades, né? Então, nesse núcleo, eu aprendi muito com as crianças e com a natureza, porque a gente ali passeava e coletava, e já era um momento de criar, né? Então, nessas salas de aula, a gente experimentou muitos trabalhos coletivos, e também havia assim, a vontade de trabalhar com os portfólios. Cada criança tinha seu momento e seus interesses. Cada criança podia pesquisar
seus materiais. Algumas gostavam de pintar, outras de construir, outras de só desenho, outras de fabular e criar temas para os outros. Então, a gente vai percebendo que cada criança tem o seu mistério a trazer, né? E assim é até hoje, quando a gente lida com surdos também. Aqui são experimentos mesmo na sala, coletivos. E a gente também tinha a possibilidade de passear pelas outras aulas que tinham modelo vivo e fazer todas essas vivências junto aos outros estudantes. E aí eu fui trabalhar numa escola estadual e noturno, um grupo assim de jovens, né, muito um lugar bem difícil, e lá não havia material nenhum para trabalhar. Então a gente improvisava no improviso com jornal e montando painéis de jornal, colando, pensando nos grafites de rua, íamos criando coisas. E esse trabalho me ensinou muito, que ele brotou também dos alunos e da vivência. Porque a gente começou a desenhar sobre essa camada de informações, ressaltando algumas, cobrindo outras, e chegou um momento que estava tão cheio, tão assim, cheio de camadas, de imagens, que a gente resolveu pintar, né, como se que velar com uma tinta branca diluída, deixando aparecer esses vestígios. E aí, pensando nisso, a gente tinha lá um episcópio na sala. A única coisa que tinha nessa escola, que era pobre, uma escola assim difícil de trabalhar, com alguns funcionários também complicados, a gente tinha um episcópio que projetava imagens. Então eu comecei a pensar em imagens da história da arte, imagens de pintura rupestre e arte do Egito, arte da Grécia. Comecei a pegar imagens canônicas que a gente tem na história da arte e projetar, e eles começaram a desenhar e sobre essas camadas, né? Então foram aparecendo, e conversando sobre isso, né, com eles, a gente deu o nome de Vestígios da Arte. E mais tarde eu fui trabalhar numa escola do município do Rio, e aí adotei essa prática, né, de fazer os jornais colados e trabalhar sobre jornais, depois pintar sobre essas camadas, ver o que surge. E a gente estava trabalhando com geografia também, com Mapa Mundi, acho que um momento de Copa do Mundo, então também eu trouxe essas imagens de mapas para a gente cartografar sob esse painel de camadas pintadas, né? E aí eu chego na Escola de Artes Visuais do Parque, na Escola de Surdos, né? No Instituto de Surdos, já com essa vontade de trabalhar com a arte e a agroecologia, né? Pensando a agroecologia como esse espaço, né, de sonho também, né? Um sonho para um mundo melhor, né? Tendo essa vontade de agregar. Aí me juntei formamos uma quadrilha, Tiago Ribeiro, a Aline Gomes, a Joana, a Lira, e começamos, então, a sonhar, né, nessas brotações. E o primeiro plantio que fizemos nessa horta, que a gente chamou Horta Oca, Oca do Guarani significa casa, e a gente queria conviver, né, com eles, foi o plantio da mandioca, que é uma planta simbólica para a gente, nativa do Brasil. Então, aqui a gente vê vários momentos, desde as brotações na própria estante da sala de aula, depois a transposição, pintar os nomes, né, e também trazer os sinais desses nomes para a língua de sinais. E a gente pensou que, assim, os alunos tinham muita responsabilidade, muita vontade de estar naquele espaço. Tinha um aluno autista também que tinha muita dificuldade de ficar na sala, tinha que ser contido,
E nesse momento, na sala, né, na horta, ele se sossegava com a água, com a terra, tinha assim aquele momento de espargimento, de ficar mais calmo mesmo. Então a gente percebeu que tinha essa potência, né? Esse espaço da horta, a gente trouxe várias visitas. Nós tivemos assim 3 ajudantes que nos favoreceram, que eram estudantes de ciências ambientais, que vieram então compor com a gente, fazer um mutirão, trouxeram plantios, e aí a gente chamava, na ocasião, a intérprete para fazer toda a tradução, né, para os alunos e mostrar. Então, tem desde você achar uma minhoca, que é um ser que muitas crianças tinham nojo, né, e explicar o que a função daquele ser ali naquele habitat, e o plantio. E a gente ia para a horta também para desenhar de observação, e também para plantar palavras na parede da horta, que era uma ideia também de plantar ideias para o mundo, né? Para a gente, para a nossa vida. E aí fizemos assim várias conversas, o que a gente podia plantar, e veio essa ideia da Mãe Terra, né? Que a gente encontra, que Leonardo Boff fala, né? Que para os povos originários a terra não é um simples meio de produção, é um prolongamento da vida e do corpo. É a Pachamama, a grande mãe que tudo gera, alimenta e acolhe. Aí a gente elegeu, né, com eles algumas palavras, né? Então veio o afago, por exemplo, que é um afagar, abraçar. Então vinha uma série de... E algumas palavras com imagens juntas. Então eles falaram valorizar e o coração. Tinham várias, assim, muito simbólico também a criação para o surdo, né, que desenha e que traz as imagens junto. Nessa ação, esse rapaz aqui, ele está pintando, abraçando as palavras. Foi assim, a gente fez tintas com terra para abraçar as palavras. Então, eles foram pintando, abraçando, e também fazendo com o stencil, fazendo algumas intervenções. Essa foi uma atividade que a gente fez no jardim da frente do Instituto. A gente adora intervir no espaço externo à sala de aula. A gente gosta muito de trabalhar nesses entre-espaços. Então, era uma paralisação, não era exatamente uma greve, era uma paralisação, e a gente, como atividade de greve, leu um poema, penduramos o poema, né, assim, no varal, né, traduzimos para a língua de sinais com eles, e cada um foi escolhendo palavras para também plantar ali na frente do nosso instituto. Então, a gente adora fazer esse tipo de intervenção para mexer um pouco com toda a comunidade, inclusive a parte externa da rua, porque ele é bem de frente para uma rua movimentada, e dá para a gente mostrar um pouco do trabalho, né? Essa é uma ação que a gente vem fazendo, eu venho fazendo com uma companheira que é a Nena Baltar, que é professora também no Instituto Federal aqui do Rio. É uma ação banquete performance coletiva. A gente trabalhava junto no Parque Lage e começou e num evento surgiu essa ideia de fazer uma mesa para ofertar frutas, né? Pensando, brincando com esse gênero que é a natureza morta, que é o desenho de frutas, de garrafas e plantas, que chamam de natureza morta. A gente fez a natureza viva, em que a gente expõe as frutas, principalmente frutas, mas às vezes tem outros alimentos, e a gente convida as pessoas a desenhar e também degustar e ler poemas. A gente leva, às vezes, sempre um livro de poemas ou de textos,
e as pessoas também trocarem, às vezes narram suas histórias. A gente, uma vez, fazendo no interior, na rua, essa era uma rua de barro, né? E vinha um senhor que se aproximou, sentou, começou a desenhar e escrever, e foi lembrando e contando para a gente da época que ele estava na escola. A gente percebeu que era um senhor muito humilde, trabalhador, mas gera esses tipos de narrativas, de encontros. Então, é uma ação para encontrar, né? A gente fez aqui no Instituto de Surdos, a gente fez num evento que a gente chamou Dia Internacional da Alimentação Saudável, que é em outubro. Então, mobilizamos com a nutricionista, chamamos a agricultora, chamamos pessoas para falar sobre agroecologia, chamamos também uma nutricionista que faz uma aula show, que ela chama, seria sobre plantas alimentícias não convencionais, que são as punks. Então, nós visitamos também a horta e ela localizou lá algumas plantas que nós não conhecemos, mas podemos nos alimentar. Então, foi muito, muito lindo esse dia também. Essa é a mesa que a gente fez na frente do Instituto. Colocamos assim estandarte para falar da Semana da Alimentação. E é uma coisa que a gente vem tentando fazer todo ano, quando possível, para falar de saúde. Outro dia eu ouvi uma adolescente, uma menina que veio me dizer que não podia comer frutas em casa porque não tinha dinheiro, porque as frutas são caras. Então, tem esses tipos de narrativa. Então, a gente está sempre querendo discutir, né? Por que é caro, por que não tem, por que não está, né, ofertado. Então, pensar na saúde também. Fizemos, então, uma mandala da biodiversidade, que a gente chama assim. Nós tínhamos esse material e montamos. Primeiro fizemos, cada criança fez uma matrizinha, uma matriz pequena de carimbo, para carimbar as frutas. Nós fizemos também algumas, e eles fizeram as deles, e aí cada um fez seu pequeno tecido, e nós, então, juntamos, e hoje ela está lá no nosso refeitório, que é a nossa mandala, da diversidade, né, e da saúde. Essa imagem foi durante a pandemia, em alguns momentos, quando começou a melhorar, assim, vocês puderam ver no vídeo que aparece Tiago, aparece os rapazes que nos ajudaram na horta, e a gente foi lá com máscara para trabalhar uma forma também de nos encontrar, né? Então surgiu essas mãos sementes, que são a nossa, também uma marca, né, para a gente, dessa brotação. Aqui são vários momentos da gente na horta, com as crianças pequenas, plantando, pintando o espaço, né? Desse cuidado com o espaço, os cheiros, as formas, o estar junto, compartilhar, ver brotar, né? Aqui também, pelos jardins do Instituto, criar casas, né? Abrigos com os materiais que a gente encontra, essa construção, essa engenharia, essas palafitas são frágeis e fortes, né? Pela fragilidade, tudo pode cair, mas, ao mesmo tempo, tem uma força de construção e também de coletividade. A teia da vida, né, que a gente lembra sempre do Capra, que, né, fala desse lugar da teia, que é a força, né, A gente lembra também de uma educadora, uma pianista, uma música, que se chama Lídia Ortélio, e ela fala que a cultura da criança é a cultura da alma. Os meninos têm a alma na frente, depois é que ela vai para dentro, vai botando pano, papel, livro em cima. Então, é essa sutileza, esse sutil, né,
Então, a gente gosta também de construir, intervir nesses espaços da escola. Tem um projeto que a gente faz já desde que a gente foi para lá, para o Instituto, surgiu e vem ganhando força, que é o projeto Estandartes. Elevar um estandarte acima da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso corpo. E nós fomos convidados, né, no grupo, a fabricar um estandarte para a marcha, uma marcha muito bonita que tem aqui no Brasil, no Nordeste, que é a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Então, a gente sempre participa com algum material, algum detalhe, fazendo em tecidos e levando para lá. Nós já fomos também ministrar oficinas lá, oficinas de flor, oficinas de estandarte, no comecinho, porque a marcha começa bem cedo, ela vai iniciando às 8 da manhã, vão chegando os ônibus de vários lugares, e a gente faz sempre alguma atividade, e quase sempre, né? E entrega também ali, partilha com... E também leva os estandartes dos alunos. Nesse viés, a gente começou a fazer também, provocados pela equipe de História e Sociologia, a gente foi provocada a fazer o estandarte do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E foi lindo, porque os alunos surdos, eles são extremamente visuais, né? Eles têm como a gente chama aqui, uma escuta visual muito ampla, muito forte. E rapidamente, com alguns materiais que levamos em livros e para abastecer, né, a imagética deles, e eles também catando no celular, pegando imagens, e foram compondo belíssimos estandartes, que até hoje eu tenho alguns comigo e sempre levo quando possível. Chegou 160 anos do INES, isso foi em 2018, acho que foi isso, e aí eles quiseram fazer um estandarte para botar fora da escola ali, para a rua ver sobre a cultura surda, afirmando a cultura surda e celebrando o dia porque em setembro aqui tem o Dia do Surdo e nós temos sempre o Setembro Azul para comemorar, e aí fizemos o estandarte da cultura surda. Da mesma forma, com muita tristeza, recebendo a notícia de Marielle, o assassinato, a execução, não dava para a gente não falar nessa tragédia, né? Os alunos perguntam também, então foi feito um estandarte para Marielle, e que a gente também colocou fora para a rua, né? Para todos verem. Esse é um processo também que a gente vem sempre buscando, são os grafismos indígenas, toda a imagética indígena, que é maravilhosa, de todos os povos, né, aqui da América Latina. Então, a gente traz as imagens, convida eles a fabricarem as suas marcas, né? Aqui eles vão fazendo cada um no seu portfólio, né, o seu grafismo. Esses de acima são de um jovem autista. E depois vamos para o coletivo, passamos a pintar juntos umas grandes faixas para pensar até mesmo nessa parte, como poderia ser uma estampa, né, um tecido pintado, estampado com essas imagens. Então, no coletivo, vamos criando. Também alterando as colunas do pátio, com a mesma ideia, né, pensando na produção dos indígenas, que é forte. Começamos a criar carimbos também com papelão e corda. E esses carimbos eram para estampar pedaços de tecido para fazer bolsas. Também já aplicando também, a gente gosta de chamar de projeto Estampe-se, vamos nos estampar. Aí fizemos uma exposição no saguão, na entrada, com os carimbos, os tecidos e também as faixas de papel pintado, mostrando todo o processo. E foi feito por
crianças e jovens e também alguns alunos do noturno. E quando a gente começa a fazer uma coisa ali na sala de arte, nossos amigos professores vão sendo como que convidados a participar também, convocados a fazer junto. Tem essa ideia da arte que projeta, que é também brincar com nossos retratos, né? Então a gente faz um retrato, uma selfie, e amplia no retroprojetor. A gente adora usar o retroprojetor também, porque amplia, porque colore, porque brinca com a imagem, repete a imagem, né? E aí a gente ampliando fez os retratos, depois fez uma mostra também no saguão para se reconhecer, né? Quem sou eu, onde estamos. E aí a gente teve um encontro também com a obra Humanai, da Angélica Das, que é uma artista fotógrafa brasileira que mora na Espanha. É um projeto interessante. Ela veio, durante a pandemia, a Joana, nossa companheira lá, fez contato com a equipe dela e pelas redes sociais e conseguiu assim travar um encontro. Ela chegou a vir no Instituto fazer e falar sobre esse projeto. Ela ela fotografa pessoas de vários lugares do mundo. Ela tira um pedacinho do nariz, da cor do nariz, e bota no fundo e relaciona com a escala Pantone. E aí ela propõe, essa é a Angélica, ela propõe fazer criar o tom de sua pele e pintar um papel com o tom da pele. Aqui ela está aqui no Instituto, né, conversando com a intérprete, mostrando, narrando, né, essa vivência. Ela tem um vídeo no TED que ela narra esse processo, e aí os alunos depois puderam fazer seus tons de pele, pintam no papel e depois, com auxílio do espelho, fazem um autorretrato. E depois dá um panorama, esses foram os pequenos, né, fizeram seus retratos, e depois a gente fez um grande tecido com os retratos colados, né? E tem uma jovem que escreveu: diga não racismo. Então vão sendo trazidas, né, à tona muitas ideias, muitas demandas, né? E ela fez uma mulher chorando e tinha escrito: não diga o racismo, né? Que é uma forma também deles escreverem a partir da língua de sinais. Nós estamos num instituto que é bilíngue e que a língua de sinais é a língua mãe ali, que flui, né? E a língua, o português escrito vem em seguida, né? Temos um projeto chamado Escritas da Arte, com a professora Lívia, de língua portuguesa, e que é do Arte e Gestuação também, e que foi... a gente tem alguns vídeos que estão na rede, no site do Debase, e a gente fez, por exemplo, um vídeo sobre os cadernos cartoneiros. A gente propôs, durante a pandemia, que os alunos em casa fizessem cadernos cartoneiros. Então, a gente convidou uma professora aqui, que é a Camila do Vale, de Literatura, para narrar o que é os cadernos cartoneiros argentinos, a Heloísa Cartoneira, como que surge. Então, a gente fez com a Libras para os alunos conhecerem, né? E depois eles fazerem em casa também seus cadernos. Isso foi durante a pandemia, então por isso fizemos os vídeos. E é uma prática que a gente sempre faz, os cadernos pessoais, os portfólios, né? Fabricar seu próprio caderno. E dentro também das Escritas da Arte, a gente começou a fazer um trabalho de bordados, chamado Transbordados entre Gestos e Arte, que começa na sala de aula com as crianças e seus responsáveis. A gente convidou uma vez os pais para bordarem juntos com as crianças, e depois a gente faz agora, atualmente, com mães do Instituto. Aqui é esse momento com os pais, veio um pai e algumas mães, e as crianças. Então, nesse dia, a gente trouxe um poema da Adélia Prado, né, falando da mulher,
e todos participaram, bordando o seu nome no tecido. Aqui já é a oficina com as mães, né? A gente está bordando um tecido grande, um grande tecido. Mães irresponsáveis, né? Tem uma babá, tem um avô, que está também aqui nesse grupo. E a ideia é que a gente possa conversar durante o trabalho, né? Durante bordar e conversar, e essa conversa também vá para a língua de sinais, que a gente consiga fomentar, estimular a língua de sinais e que eles possam conversar em língua de sinais mais com os filhos em casa. Porque muitas vezes tem crianças que têm pouca gente em casa para conversar, né? Aqui tem, então, mães, tias, babá, vovô. Nós levamos lá na Fiocruz esse trabalho para mostrar, porque tem no mês do surdo, lá eles têm muitos trabalhadores surdos, então fizemos uma ação ali, convidando as pessoas a bordar. Nesse caso, a gente borda, pede para desenhar as mãos, e dentro da mão, ou por fora, ou perto, escrever o nome do filho, ou da filha, ou do afeto, né, de alguém. Então, muita gente já participou, esse tecido já está mais cheio, está bem bonito. Aqui é mais também uma imagem que é desse jardim que sai para a rua do Instituto, onde a gente planta, às vezes, plaquinhas, e geralmente tem sempre essa força do surdo, as mãos no coração e a Libras, é sempre uma defesa e um amor, né, pela sua identidade surda. É isso que eu tenho hoje para mostrar para vocês, com muito carinho, aqui, muito feliz e grata de estar partilhando essas vivências. Muito obrigado, Lúcia, por sua fala, por sua palestra. Bueno, gracias por la generosidad, ¿no?, con la que compartís tus vivencias, estas experiencias de trabajo que nos inspiran y que nos acompañan también. Con esta charla, con esta conversación, con esta conferencia que vos preparaste para hoy, nosotros iniciamos un ciclo que le pusimos este nombre de sinfonías, para pensar en la armonía de nuestras voces y ver esta autosimilitud también que nos acompaña en toda nuestra América. Así que primero me gustaría agradecerte por comenzar por algo que es esencial, que es reconocer a la educación como arte, ¿no? Y eso es una idea, me parece, que muy potente y olvidada por nosotros mismos, ¿no? Por quienes estamos en las salas, en los espacios, y estamos continuamente creando, ¿no? Sean materiales, dispositivos pedagógicos, los nombres que usemos, pero estamos en este plano de creación. Y nos toca mucho que entres a este tema a partir de la conexión que eso tiene con la naturaleza. La verdad que con la naturaleza. Es un placer escucharte en este modo también pausado, donde el arte no corre y donde el arte germina orgánicamente, ¿no?, procesos de vida. Y bueno, eso te agradecemos, porque no solamente el arte, sino que la vida también, ¿no? No solamente la educación, digo, sino que la vida también aparece como arte. Me quedo pensando también en estos entre espacios que nombrabas, ¿no? En el pasear, en el recolectar, empezar también en el arte como una forma de lectura. Creo que tu voz tiene una potencia enorme para ser escuchada, para buscar esa alegría también que hablabas con Clarice Lispector y con Freire también, con estas narrativas que son tan generosas para reconocer, ¿no?, nuestro trabajo como también como un sueño. Y bueno, creo que es hermosas esas articulaciones, ¿no?, de pensar que las ideas no se inoculan, ¿no? Vivimos también por esta tradición eurocéntrica o occidental, vivimos pensando que las ideas se inoculan, se penetran sobre otros,
y creo que tu conferencia viene a traer otro legado, otra herencia, que es un poco lo que en este espacio queremos también rescatar, ¿no? Estas cosmologías interrumpidas. Vos nos hablabas de la mujer, ¿no? De la madre tierra, de pensar a nuestro cuerpo como una extensión de esa tierra. Me parece es muy bonito escucharte y acompañar tu trabajo. Así que, bueno, va este agradecimiento también de abrazar tus palabras, de retomar. Era lo que esperábamos con Luisa también para iniciar y pensar que este ciclo puede ser una serie de clases que podamos nosotros también difundir, socializar en este espacio, articular redes, ¿no? Los proyectos me parecieron todos muy bonitos. Gracias también por hacer esa sistematización histórica, ¿no? Que se notan que no brotan de un día para otro, no es que un día ¿no? Hablan de experiencias de mucho tiempo, de trabajar también en contextos especializados, ¿no? Que requieren también en poder pensar esto al arte como forma de leer y interpretar el mundo. Y bueno, me quedo también muy interpelado con esta propuesta que vos nos hacés de también pensar la alimentación, ¿no? La brotación de estas semillas como nutrientes para nuestro alma, esta recurrencia también de trabajar la tierra, me parece un proyecto pequeño pero inmenso en su profundidad, ¿no? Traer una huerta que es una casa, que es la vida. Así que te agradecemos por la generosidad con la cual compartís tus experiencias, pero con la potencia enorme con la cual las haces. Y la única pregunta, no sé, un poco para conversar y también abrir la palabra para ensayar esto que es pensar juntos y que broten ideas. Me gustaría preguntarte qué te provoca el arte a vos, porque nos hablabas un poco de cómo, ¿no? El arte nos permite que puedan brotar experiencias, que puedan brotar ideas en nosotros, ¿no? En esos estudiantes que trabajás, pero me queda como esta necesidad de preguntarte o escucharte a vos con esa sensibilidad que nos traes para preguntarte qué te provoca el arte en tu vida, ¿no? Este trabajo, porque es una experiencia sensible de mucha vida. Así que muchas gracias. Sim, Francisco, a arte é um mergulho, né? Um mergulho em si e no encontro com o outro, né? Então, eu, por exemplo, quando fui fazer meu mestrado, estudar mestrado, fui provocada a entender em situações assim, caminhar como uma obra de arte. Então, me vejo muito como uma andarilha, sabe? Na produção de arte. Andar, caminhar, como que escutando o que a rua, o que as pessoas que encontro, ou as músicas que atravessam vão me levando. Então, é um sentir pensar, né? Um sentir estar imerso numa uma geografia que vai se cambiando também com as memórias que eu trago. Então, esse, por exemplo, é um trabalho que eu vim fazendo, coletando pequenos vídeos de situações da rua e sempre agregadas à água. Há vídeos também, imagens de água. Não sei porquê, mas essas águas vieram e estão por aí. Então, eu acho que é fluxo, a arte é um fluxo, é movimento, e eu me vejo uma andarilha nesse espaço e tentando escutar também, né? Quando no encontro da sala de aula, tentando escutar e ler, né? Tudo que está acontecendo, né? E buscando esse diálogo. Eu penso assim nessa escuta visual, porque eu fui muito assim, tive assim como que um encontro, um arroubamento com a língua de sinais. Você estar diante de um corpo que fala, que o corpo é a voz, o corpo é o verbo, o corpo é o sujeito, o corpo é a narrativa, o corpo é o cenário. Então, é uma língua que você fica completamente... para você ler aquele sujeito, aquela situação, você precisa estar
muito com faro, não sei se essa palavra existe, o faro, assim, o sentido, né? Muito aguçado. Então, eu vejo a arte assim, como esse lugar de um fluxo que a gente é um mergulho, e penso muito nessas derivas, né? Nas derivas que vão me trazendo imagens e falas e personagens da literatura e falas e essa confluência. Cláudia. Claudia Blanco nos saluda también desde Mar del Plata, habla de la vida, el arte, la naturaleza. Te volvemos a agradecer por este espacio. Nuestra idea es que este material nos inspire a nosotros, a quienes nos están hoy siguiendo también por la cuenta de Facebook y los canales de difusión de nuestra escuela, pero que siga circulando esta voz, este eco. Y antes de despedirte, nos gustaría hacerte una última pregunta, si nos permitís, Lucia. Gracias, Cláudia, pela palabra. Sí, preguntarte qué te gustaría que ocurriese, ¿no? En este observatorio. Un poco tu voz inaugura estos espacios de clase, de inspiración, y nosotros queremos pensar desde este lugar, tener como sello la investigación con niñas, ¿no? Y jóvenes, pensando que no investiguemos sobre ellos, ¿no? Sobre ellas, sino que ellas, las niñas, sean quienes investiguen con nosotros, propongan. Y el arte, por supuesto, que es un canal privilegiado para traer todos estos sentidos y la potencia, ¿no? de la infancia. Y desde ese lugar nos gustaría un poco cerrar preguntándote qué te gustaría que ocurriese a vos, un poco soñando y pensando en este desafío de entramar diferentes geografías, pero también entramarlas desde esa brotación, ¿no? Desde ese lugar con la tierra que tan sensiblemente vos nos proponés. Sim, e nós aqui, né, com uma história tão negada, tão complicada, né, da América, da Mesoamérica e, enfim, América Latina, penso assim, gostaria de... Você já viu uma ciranda? Uma ciranda de Lia de Itamaracá? Que é uma cantante lá do Nordeste, de Recife, de Itamaracá. Ela é uma mulher imensa, uma mulher que é uma rainha. E ela canta muito forte. E ela faz a gente dançar ciranda de mão, todos dançando, e tem uns gestos, e eu penso que a gente tem que fazer essa ciranda. E aí, pensando nos projetos com os jovens e as crianças, a gente tem que começar... assim, pensei, agora me veio essa imagem da gente escrever uns para os outros ou narrar pequenos vídeos, enfim, um professor que esteja na Argentina, na Colômbia, em Porto Rico, a gente possa intercambiar por imagens, fazer algum processo assim mesmo de enviar alguma coisa, seja por correio ou por vídeo, ou uma troca de histórias, de pequenas histórias, de sentimentos, e tendo esse fundo da natureza, da terra, né, dos cuidados. A gente precisa tanto desse lugar, né, desse estar junto, então essa ciranda possa ser esse intercâmbio. O que você acha? Claro, muito obrigado. Creo que eso es el espíritu, ¿no? De esto de intercambiar, de conversar. Mientras te escuchaba también, Lucia, pensaba en lo que nos dice Sontag, ¿no? Desde la teoría del arte y demás, que cuando nos dice que describir el mundo interpretándolo es reducirlo a lo que es, ¿no? Y creo que todo esto que vos nos ofrecés también es la posibilidad de pensar a partir del arte, ¿no? Otra también nuestra América, y poder, a partir de los sentidos, a partir del crear, poder ver un poco más, poder oler un poco más, ¿no? Poder sentir un poco más de este mundo. Así que te agradezco y espero que el intercambio también que se provoque a partir de esta brotación de ideas nos lleve a eso. También me estoy imaginando postales que podrían circular entre estas diferentes comunidades de aprendizaje, en estas voces, pero bueno, estamos iniciando, y también te agradecemos, como decimos en español, por haber roto el hielo,
porque ya nuestra idea es que las demás personas que se sumen a este espacio, y los ambientes que vamos generando, vayamos conversando con esto y que esto sea un piso también, ¿no? Para común, para poder intercambiarnos, que es lo que necesitamos, ¿no? Porque ahora estamos en un encuentro virtual, pero estamos personas de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Puerto Rico, y creemos que apostar con los niños a este intercambio territorial es algo que nos llena, ¿no? Que nos conmueve. Así que gracias por darnos tu tiempo, por entregar con tanta generosidad tu trabajo y por también ofrecernos la posibilidad de que nosotros podamos leer tu trabajo, ¿no? Te agradezco mucho eso. Eu agradeço, Luísa, Francisco, Rick e todo o observatório, essa sinfonia que a gente estamos começando, né? E que possamos estar juntos também em breve. Postales. Allé, ahí vamos. Bueno, gracias. Gracias. Ya podemos terminar la grabación, yo creo. Nos va a quedar